Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai embarcar numa investigação simplesmente fascinante sobre um texto de 1600 anos que destrincha a psicologia humana de um jeito tão incrivelmente moderno que faz Santo Agostinho parecer um neurocientista da antiguidade. O que a gente tem pela frente não é só teologia, mas uma verdadeira dissecação de como a nossa mente funciona de verdade. A grande faísca para tudo isso é uma pergunta de explodir a cabeça. Como exatamente a mente humana reflete o divino? O grande objetivo filosófico aqui era encontrar analogias palpáveis para a Trindade, que é invisível, bem no meio do nosso mundo visível e dentro da nossa própria anatomia mental. Dando uma olhada no nosso roteiro, a gente vai passar por esses 5 pontos. A busca pela Trindade, a Trindade da visão, a Trindade da memória, o poder da imaginação e, por último, os conceitos de medida, número e peso. Bora lá? Começando pela parte 1, a busca pela Trindade e o conceito do homem exterior. A nossa jornada começa logo nos sentidos externos. Como humanos, a gente é muito mais familiarizado com esse mundo tangível, aquele que a gente toca e vê, do que com o mundo espiritual interior, que é super abstrato e difícil de pegar, né? A nossa atenção escorrega muito fácil para as coisas físicas. E é exatamente por causa dessa nossa limitação que a gente precisa usar analogias do mundo físico para só depois conseguir entender os conceitos espirituais mais complexos da nossa mente. Indo para a parte 2, a Trindade da visão, que é considerado um sentido mais nobre. Focando na visão, a gente percebe algo muito curioso. O ato de ver não é só mecânico, bater o olho e pronto. É um relacionamento de 3 passos. Exige um objeto físico no mundo real, o nosso sentido visual recebendo essa informação e, claro, a atenção mental, ou a vontade que amarra o objeto ao sentido. Sem essa trindade trabalhando junto, a visão simplesmente não acontece. Para visualizar isso, pensa só num anel sendo pressionado numa cera derretida. A forma do anel fica gravada na cera e continua lá, firme e forte, mesmo depois que a gente tira o anel. Isso mostra perfeitamente como um objeto visível imprime a sua forma no nosso sentido da visão, gerando algo novo e totalmente separado do objeto original. E o mais legal é que a gente vive isso na prática. Sabe quando a gente olha fixamente para uma luz forte, fecha os olhos e aquelas manchas coloridas continuam piscando na escuridão? Essa persistência visual prova por A mais B que a imagem existe de verdade dentro do nosso sentido, independente da luz física lá de fora. E tem mais uma prova física genial. Cruzar os olhos na frente de uma chama. Olha só, se a visão pertencesse apenas ao objeto que está sendo visto, cruzar os olhos não criaria 2 chamas mágicas do nada. O fato de que os olhos conseguem ver 2 chamas onde só existe uma, comprova que os olhos guardam, sim, as imagens geradas internamente. Avançando para a parte 3, a Trindade da memória, a nossa visão interior. Mas e quando o objeto não está mais lá na nossa frente? É aí que a gente vai para o interior da mente, onde uma nova tríade entra em ação. E repara como isso é um espelho perfeito dos passos de fora. O objeto físico vira a imagem guardada na memória. A visão dos olhos vira o pensamento. E a tal da vontade continua firme ali, servindo como uma cola espiritual que une a lembrança ao olhar da nossa mente. Faz o teste. Tenta lembrar do que a gente comeu no jantar de ontem. A nossa vontade funciona como um mecanismo de busca, varrendo o que está armazenado. A ideia de ontem, o conceito de jantar, até gerar aquele pensamento que traz de volta a imagem da comida. Sem essa memória base, a vontade nem saberia por onde começar a procurar. Mas e se a tal da vontade estiver distraída? Sabe quando a gente lê uma página inteira de um livro, chega no final e não lembra de uma vírgula do que leu? Ou anda por uma rua inteira no piloto automático? A visão física rolou perfeitamente, mas como a atenção estava em Nárnia, a imagem nunca colou na memória. A vontade é absolutamente crucial para reter qualquer coisa na cabeça. Entrando na parte 4, o poder da imaginação, criando o desconhecido. Isso leva a gente para o território sem limites da imaginação. Para entender como a gente consegue pensar em coisas que nunca viu fisicamente, a gente precisa dar o devido crédito a essa vontade. Ela é a sintetizadora suprema. É literalmente a gravidade espiritual que gerencia a nossa atenção, conectando os dados que vêm de fora ou brincando com as memórias que já estão lá dentro. Aí vem a pergunta, alguém aqui já viu um cisne preto na vida real? E mesmo para quem nunca viu, a mente consegue montar essa imagem na hora, sem nenhum esforço. Mas como a mente faz essa mágica? É que a imaginação é tipo um software de edição pesadíssimo. A vontade puxa pedaços de memórias reais que estão guardadas em pastas separadas, tipo o formato de um cisne branco que a gente já viu e a cor preta de um cachorro, por exemplo, e simplesmente remixa as 2 coisas num pensamento fictício novinho. Dá até para imaginar um pássaro de 4 patas usando a mesma lógica.
Resumindo a ópera, a imaginação nunca tira coisas do zero absoluto. A nossa mente está o tempo inteiro manipulando tudo matematicamente, cortando, misturando ou esticando ao máximo os dados que entraram pelos nossos sentidos em algum momento da vida. Tudo o que a gente imagina é sempre construído em cima de fragmentos do passado. E chegamos à parte 5, medida, número e peso, os princípios universais. É aqui que a gente chega numa conclusão que é puro cosmos. Essa nossa mecânica cognitiva bate direitinho com princípios universais gigantes. A memória funciona como uma medida, delimitando as formas arquivadas. As infinitas visões geradas pela imaginação são o número, e aquela vontade incansável, atraindo e unindo tudo, faz o papel do peso. Olha que sensacional perceber que essa baita estrutura psicológica está apoiada numa sabedoria antiga de que toda a criação, o universo inteiro, foi arquitetado com base nesses 3 pilares exatos: número, medida e peso. O que significa que a nossa mente seria um verdadeiro microcosmo dessas regras universais. E para a gente encerrar, fica no ar uma provocação muito bacana. Se a mecânica física de olhar para uma chama, ou até o simples ato de tentar lembrar da janta de ontem, carrega a mesma estrutura invisível que molda o universo todo, o que mais será que está escondido nos momentos mais banais e cotidianos da nossa mente? Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho no conhecimento e até a próxima!